Bom dia, galerinha. E aí, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Que o final de semana tenha sido bom e que vocês tenham descansado. Bom, hoje é dia 3/11/2020 e nós vamos iniciar nossa aula hoje falando sobre o dia 31 de outubro novamente. Porque o dia 31 de outubro, ele não é só o dia do Halloween. Ele é o dia do Halloween nos Estados Unidos. Há muito tempo no Brasil, ele foi comemorado como o dia do Halloween. Mas depois de pouco tempo, né? Faz pouco tempo, eles resolveram colocar um personagem brasileiro para que esse dia também tivesse um significado. Então, aqui no Brasil, eles colocaram o Saci Pererê, né? Então, dia 31 de outubro, aqui no Brasil se comemora o dia do Saci Pererê. Talvez pelas travessuras que o Saci faz, né? Muito antigamente, diziam as pessoas que moravam em sítios que elas viam o Saci Pererê, que elas ouviam ele andar em cima da casa e que quando elas acordavam de manhã, as crinas dos cavalos estavam trançadas. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas também não pretendo encontrar o Saci Pererê. Bom, agora vamos lá? Bem, então hoje eu vou trazer para vocês a historinha do Saci Pererê. Faz tempo que eu não conto uma história para vocês, né? Vamos lá? Pela capa aqui, ele devia estar fazendo muita travessura. Olha só. Vamos saber o que esse Saci fez. Era uma vez um Saci. Um só? Não, vários. Negrinhos baixinhos e carecas, com dentes muito brancos e um gorro vermelho na cabeça. Ninguém sabe dizer ao certo quantos sacis existem, mas o povo conta que todos eles nasceram pulando em uma perna só, em uma noite daquelas com trovões e tempestades, no meio da mata. Após 7 anos de gestação dentro de gomos de bambu. Gente, o Saci nasceu do gomo de bambu. Sabe o que é bambu, né? O que a gente usa para enfeitar a festa junina. O último a nascer pulou no lombo de um cavalo, agarrou a crina e saiu pelo pasto a toda velocidade, enquanto o pobre cavalo só se preocupava em cavalgar. O danado do Saci aprontava a primeira de suas travessuras. Ele fez vários nós na crina do animal. E isso foi só o começo. Pobre cavalo. Com o passar do tempo, o Saci começou a aparecer na estrada para assustar os viajantes. De repente, do nada, ele assoviava e deixava quem estava passando por lá morrendo de medo. Meu Deus, até eu ia morrer de medo numa situação dessa. Vamos ver o que aconteceu. Quando o Saci entrava nas fazendas, era um terror. Ele derrubava o leite tirado das vacas, quebrava os ovos do galinheiro, abria as porteiras, escondia coisas e o pior de tudo, atirava brasas nas pessoas, que saíam pulando, e o Pestinha não parava de dar risada. Imagina a sua confusão, né, pessoal? Bom, certo dia o Saci saiu girando em torno de si mesmo. Parecia um peão e provocava redemoinhos de vento. Algumas pessoas que estavam por perto comentaram ao ver a ventania: "O que será aquilo? Um ciclone?" E um homem respondeu: "Que nada, é um saci, um saci. Até hoje não se sabe como os sacis podem fazer tanta bagunça,
mas o povo comenta que eles continuam aprontando suas travessuras em todos os lugares por onde passam. Meu Deus. Tem até uma história de um garoto que vivia no interior e fazia sempre a ordenha das vacas. Mas, quando acabava o serviço, batia uma ventania muito forte que tirava todos os baldes. Virava, viu, gente? Coitado. Irritado e cansado de perder todo o leite, o garoto comentou com o seu avô. Eu não sei o que acontece. Depois que faço a ordenha, sempre aparece um redemoinho e derruba todo o leite. E o avô respondeu, é o Saci. Só pode ser o Saci. Esse Saci apronta, hein, gente? Meu Deus do céu. Só faz bagunça. Eu acho que é por isso que colocaram ele no dia do Halloween, porque é gostosuras ou travessuras, ele é o mais travesso, né? Então eu acredito que seja por isso. Vamos terminar a história. Então o avô explicou para o netinho tudo o que sabia sobre os sacis, desde o nascimento deles até a parte mais importante, o jeito de capturá-los. Para prender um saci, é preciso jogar dentro do redemoinho um rosário de mato bento ou uma peneira. Quem consegue pegar a carapuça do danado é recompensado com a realização de um desejo. O garoto ficou todo animado com a possibilidade de realizar um de seus desejos. Por isso, tratou de pedir que o avô o ajudasse a capturar um saci. Quando estiver na hora da ordenha, eu tiro o leite e você fica escondido segurando a peneira. Quando aparecer o redemoinho, atire a peneira bem rápido, o saci vai ficar preso. E é nessa hora que você vai pegar a carapuça dele, ensinou o avô. Só que olha lá quem tava ouvindo escondido. Será que o menino conseguiu? Na manhã seguinte, enquanto seu avô tirava o leite da vaca, o garoto ficou escondidinho, até que o saci apareceu dentro do seu redemoinho de vento e vupt! Peguei, vovô, peguei o saci, disse o menino, já com a carapuça do danado nas mãos. Devolve a minha carapuça, gritou o saci. Eu devolvo a sua carapuça se você prometer nunca mais derrubar o nosso leite. Eu prometo, e também nunca mais vai estragar alimentos. Concordo, respondeu o saci. Mas não conte para ninguém porque os sacis são malvados e bagunceiros. E eu não posso ser um bom menino. Gente, olha que engraçado. Ele sem a carapuça e até a vaca dando risada. Será que o saci ficou bonzinho? O saci recebeu a carapuça de volta, entrou no seu redemoinho de vento e dormiu. Em certos dias, logo quando acorda, o garoto vê cavalos com nó nas crinas e uma ou outra porteira aberta, mas os ovos estão sempre nos ninhos. Ah, e ele nunca mais perdeu o leite da ordenha. Pelo jeito, ao menos um saci deixou de ser tão malvado e bagunceiro. Eu contei essa história para vocês, da Lendas Brasileiras do Saci, né, do Monteiro Lobato, da Turma da Mônica. Vocês viram que barato, né? Porque eu achei, né, interessante a gente também homenagear o Saci no dia 31, não só o Halloween, tá bom? Mas um por dia, para não ficar muito tudo junto e misturado. Bem, agora vamos para a nossa apostila. Bem, nós vamos para a nossa apostila agora na página 30, certo? Língua portuguesa. A carta do Papai Noel 2. As cartas trocadas entre amigos ou parentes são conhecidas como cartas pessoais. É o caso daquela escrita pelo Papai Noel, lida no módulo anterior. Lembra que ele mandava para os meninos? Você deve ter percebido que ela tem um formato diverso daqueles poemas
narrativas, receitas culinárias, notícias, etc. Além disso, as cartas costumam ser escritas à mão, colocadas dentro de envelopes e enviadas pelos correios. Nestas aulas, vamos conhecer as características da carta pessoal e também compreender um pouco mais a mensagem que o Papai Noel enviou para os meninos John, Michael e Christopher. Entender o texto. Vamos lá. As linhas iniciais de uma carta são chamadas de cabeçalho. É onde a gente começa lá. Então, vou escrever uma carta. A primeira coisa que eu coloco na carta é a data. Taquaritinga, 3 de novembro de 2020. Complete as informações do local da data do cabeçalho da carta do Papai Noel. Olha lá, vamos ver. Letra A. Local onde a carta foi escrita. Vocês vão voltar lá no módulo 1, tá? Na página 7, aonde ele lá começa, e vocês vão colocar o local. Ele começa lá escrevendo o local aonde a carta foi escrita, tá bom? A data da carta, a B. E aí nós vamos para a página 31. 2. Quem são os destinatários da carta? Olha lá, lembre-se, o destinatário é a pessoa a quem a carta é dirigida. Então, é para quem eu vou mandar a carta do Papai Noel. Aí, vocês vão colocar aí, para quem ele mandou a carta. Aquela carta do módulo 1, hein? B. O autor da carta, geralmente, dirige-se ao destinatário usando uma saudação, seguida por vírgula. Copie a saudação da carta de Papai Noel. Vocês vão procurar lá a carta, ver o início dela e ver como ele se referiu aos meninos. 3. O nome do remetente vem no começo, no meio ou no fim de uma carta. O remetente de uma carta é a pessoa que escreve. Normalmente vem no fim, né, pessoal? Não tem como vir no começo. Que nem eu não sei se vocês veem a rotina que eu mando para as mamães de vocês, mas eu sempre coloco meu nome na última linha da rotina, porque eu estou me despedindo, né? Dizendo quem escreveu a rotina. 4. Antes de assinar uma carta, o autor deve se despedir do destinatário. Como o Papai Noel se despediu em sua carta? Vocês vão olhar lá. 5. Qual é o trabalho do urso polar do norte na casa do penhasco? Escrevam aí. 6. Papai Noel contou que não estava muito rico naquele ano. O que ele quis dizer com isso? Eu acho que ele quis dizer que ele teve muito problema, né? Com a casa que caiu, o urso que se machucou, mas vocês dão uma lidinha lá para vocês se recordarem o que aconteceu, tá? E coloquem aí embaixo o que ele quis dizer com essa expressão. Vamos para a página 32, 7. Assinale o principal fato contado por Papai Noel no corpo do texto de sua carta. Primeiro, a ventania em novembro. Segundo quadradinho, o envio das bombas surpresas mágicas. E o terceiro quadradinho, o acidente com o urso polar. Tem só uma resposta, tá? Então, vocês coloquem um X na resposta correta. O corpo do texto de uma carta é a parte em que estão as notícias, as informações, os pedidos do remetente. 8. Por que Papai Noel tinha uma velha letra trêmula? Eu acho que ele quis dizer que ele teve muito problema, né? Com a casa que caiu, o urso que se machucou, mas vocês dão uma lidinha lá para vocês se recordarem o que aconteceu, tá? E coloquem aí embaixo o que ele quis dizer com essa expressão. Vamos para a página 32, 7. Assinale o principal fato contado por Papai Noel no corpo do texto de sua carta. Primeiro, a ventania em novembro. Segundo quadradinho, o envio das bombas surpresas mágicas. E o terceiro quadradinho, o acidente com o urso polar. Tem só uma resposta, tá? Então, vocês coloquem um X na resposta correta.
O corpo do texto de uma carta é a parte em que estão as notícias, as informações, os pedidos do remetente. 8. Por que Papai Noel tinha uma velha letra trêmula? Por que ela era velha e trêmula? O que vocês acham? Vou escrever aí. O PS escrito pelo urso polar era importante? Por quê? PS é o texto acrescentado ao final de uma carta, após a assinatura de um autor. O PS ele é sempre importante, porque é alguma coisa que você esqueceu de escrever na carta, que você lembra e coloca lá no final, tá bom? Atividade. A troca de cartas é uma espécie de conversa entre pessoas que estão distantes. O remetente dirige-se ao destinatário, cumprimentando, dá notícias ou informações, conta fatos ocorridos, faz pedidos e, no fim, despede-se. Observe as partes que geralmente estão presentes nas cartas pessoais. Então, gente, eu vou escrever uma carta agora. Era velha e trêmula. O que vocês acham? Vou escrever aí. O PS escrito pelo urso polar era importante? Por quê? PS é o texto acrescentado ao final de uma carta, após a assinatura de um autor. O PS ele é sempre importante, porque é alguma coisa que você esqueceu de escrever na carta, que você lembra e coloca lá no final, tá bom? Atividade. A troca de cartas é uma espécie de conversa entre pessoas que estão distantes. O remetente dirige-se ao destinatário, cumprimentando, dá notícias ou informações, conta fatos ocorridos, faz pedidos e, no fim, despede-se. Observe as partes que geralmente estão presentes nas cartas pessoais. Então, gente, eu vou escrever uma carta agora. Eu acho que ele quis dizer que ele teve muito problema, né? Com a casa que caiu, o urso que se machucou, mas vocês dão uma lidinha lá para vocês recordarem o que aconteceu, tá? E coloquem aí embaixo o que ele quis dizer com essa expressão. Vamos para a página 32, 7. Assinale o principal fato contado por Papai Noel no corpo do texto de sua carta. Primeiro, a ventania em novembro. Segundo quadradinho, o envio das bombas surpresas mágicas. E o terceiro quadradinho, o acidente com o urso polar. Tem só uma resposta, tá? Então, vocês coloquem um X na resposta correta. O corpo do texto de uma carta é a parte em que estão as notícias, as informações, os pedidos do remetente. 8. Por que Papai Noel tinha uma velha letra trêmula? Por que ela era velha e trêmula? O que vocês acham? Vou escrever aí. O PS escrito pelo urso polar era importante? Por quê? PS é o texto acrescentado ao final de uma carta, após a assinatura de um autor. O PS ele é sempre importante, porque é alguma coisa que você esqueceu de escrever na carta, que você lembra e coloca lá no final, tá bom? Atividade. A troca de cartas é uma espécie de conversa entre pessoas que estão distantes. O remetente dirige-se ao destinatário, cumprimentando, dá notícias ou informações, conta fatos ocorridos, faz pedidos e, no fim, despede-se. Observe as partes que geralmente estão presentes nas cartas pessoais. Então, gente, eu vou escrever uma carta agora. As cartas, elas sempre têm que ter local e data, que é o início dela. Então, vamos lá. Taquaritinga, 3 de novembro de 2020. Saudação. Vamos dizer que eu vou escrever uma carta para o próprio Papai Noel. Olá, Papai Noel. É a minha saudação para o Papai Noel. Corpo do texto. É o que eu quero dizer para o Papai Noel. Este ano foi um ano difícil aqui no mundo. Nós estamos com o coronavírus, todos em casa, não podemos sair, não podemos nos ver, não podemos nos abraçar e estamos com muitas saudades uns dos outros. Então, eu estou explicando para o Papai Noel o que está acontecendo.
Porém, estamos dando um jeito para que as crianças aprendam mesmo assim as atividades partindo da tecnologia. Porque nós temos agora, Papai Noel, internet. Agora não, há uns mais de 20 anos. Despedida. Aí eu vou me despedir do Papai Noel. Sem mais, um grande beijo. E a assinatura. Tia Lili. Aí quando chegar lá, a carta do Papai Noel no Polo Norte, ele vai saber que fui eu que mandei a carta para ele, tá? Porque na hora da assinatura eu coloquei o meu nome. Então a gente vai para a próxima página, que é a 33. Vamos lá? Quando o remetente dá uma informação ou faz um pedido no fim de uma mensagem após sua assinatura, ele acrescenta um PS, pós-escrito. Foi o que fez o urso polar na carta do Papai Noel. Aí, vamos supor que eu precisasse colocar um PS também na minha carta, né? PS. Papai Noel, esqueci de dizer, as crianças estão indo até que bem. Gostaria que não se esquecesse do presente de Natal deles e do meu. Pronto, encerrei o PS, tá? Mas nem todas as cartas têm um PS. Às vezes a gente não esquece de escrever tudo que a gente precisa. A gente consegue escrever tudo. Agora escreva na frente das chaves o nome de cada parte da carta abaixo. Brasília, 18 de outubro de 2014. Voltando na página 32, essa daqui é o local e data, né, gente? Olha lá, Brasília e a data, 18 de outubro de 2014. Querido amigo Antônio, a saudação, querido amigo Antônio. Aí logo vem o corpo do texto. Como estão as coisas por aí? Aqui estamos bem. Quero lhe contar uma novidade. Minha cachorra Beluca, você se lembra dela? Deu cria. Nasceram 4 cachorrinhos, 2 machos brancos e 2 fêmeas pretas. Não sei dizer qual é mais bonito. A Beluca tem sido uma boa mãe. Ela não desgruda um só minuto dos filhotes e rosna quando alguém que não é da casa se aproxima deles. Até eu fico com um pouco de medo de pôr a mão nos cachorrinhos. Quando você vem nos visitar, gostaria que viesse a tempo de ver os filhotes. Eles não vão ficar conosco, porque não temos espaço. Quando estiverem maiores, com mais ou menos 3 meses, irão morar na chácara de um tio que adora animais. Antônio deu um jeito de vir logo. Estamos esperando você. Aqui, então, tudo isso foi o corpo do texto. Foi o que ele quis escrever para o amigo. Um abraço do amigo. Aqui já é a despedida. João, que é a assinatura. E olha lá, a carta do João tem um PS. Quando vier, traga a Gabi. Não esqueci que ela é louca por cachorrinhos. E aqui, então, é o PS, né? Vamos para a página 34. Estudar a língua. O professor lerá uma fábula. Ouça com atenção. Em seguida, ele vai ditar esse texto. Se você tiver dúvidas sobre a grafia de algumas palavras, escreva como souber. Após... Bem, o cachorro e sua sombra. Um cachorro, vírgula, trazendo na boca um pedaço de carne roubada, vírgula, estava atravessando um rio a caminho de casa, vírgula, quando viu sua sombra refletida na água, ponto final. Pensando que estava vendo outro cachorro com outro pedaço de carne, vírgula, ele abocanhou o reflexo para se apropriar da outra carne. Ponto final, na mesma linha. Mas, vírgula, quando abriu a boca, vírgula, deixou cair no rio o pedaço que já era dele. Ponto final. Moral, a cobiça não leva a nada.
A gente viu na apostila passada que ele estava segurando um osso. Bem, esse daqui é o ditado, tá? Que eu dei para vocês agora. Então, vocês vão parando aí e vão escrevendo. Combinado? Então, vamos para a página 35 agora. Vamos refletir sobre o modo de escrever algumas palavras da fábula. 1. A letra R tem som forte e, portanto, igual nessas duas palavras. Cachorro, roubada. Por que escrevemos cachorro com 2 R's e roubada com R só? Porque o som forte do cachorro está entre as vogais, né? E de roubada é porque o R aparece no início da palavra, tá? Então, sempre que os 2 R's tá um dos envelopes do anexo 1 lá atrás da apostila, tá? Depois que a carta estiver escrita. A gente vai voltar quarta-feira com essa aula, porque eu pedi os endereços de vocês e os pais ainda não me mandaram. Aí eu vou colocar todos os endereços para vocês, claro, no YouTube. Vou mandar para vocês e vocês vão endereçar a carta a quem vocês querem, da forma correta, certo? E quando o material vier para minha mão, eu vou entregar as cartas. Não vai ter como a gente ir no correio por conta da pandemia, tá, gente? Às vezes tá fechado, às vezes a fila tá grande e a tia tem um pouco de receio. Então, a tia vai entregar junto com o material para ver se as pessoas que receberam as cartas mandam as respostas. Combinado? Aí você vai colocar aí. Vou escrever uma carta para... Vamos colocar Sofia. Vou escrever uma carta para Sofia. Vou colocar o nome da Sofia aí. Nesta carta, você contará o último acontecimento marcante pelo qual sua família passou nos últimos tempos. Ele pode ter sido de natureza boa, alegre, surpreendente ou mesmo triste. Sua escolha deve-se considerar a importância do fato mais do que de sua natureza. Vocês podem escrever nessa carta como está sendo os dias de vocês em casa, confinados, que é o que a gente tá, né? Dessa quarentena. Como vocês estão se sentindo. Contem para o amigo se vocês estão com saudade, o que vocês estão fazendo, qual é o sentimento que vocês estão e o que vocês gostariam, tá? Aí você vai colocar aí. Vou escrever uma carta para... Vamos colocar Sofia. Vou escrever uma carta para Sofia. Vou colocar o nome da Sofia aí. Nesta carta, você contará o último acontecimento marcante pelo qual sua família passou nos últimos tempos. Ele pode ter sido de natureza boa, alegre, surpreendente ou mesmo triste. Sua escolha deve-se considerar a importância do fato mais do que de sua natureza. Vocês podem escrever nessa carta como está sendo os dias de vocês em casa, confinados, que é o que a gente tá, né? Dessa quarentena. Como vocês estão se sentindo. Contem para o amigo se vocês estão com saudade, o que vocês estão fazendo, qual é o sentimento que vocês estão e o que vocês gostariam, tá? Um assunto muito interessante para nossa carta. Antes de escrever, converse com seu professor e com seus colegas e junto deles relembre as partes que se compõem a carta. Como começa uma carta? Local e data. Taquaritinga, vírgula. Vocês vão colocar a data do dia que vocês estão escrevendo a carta. Próxima coisa, saudação. Então, eu falei que eu ia escrever para Sofia. Eu escreveria, querida Sofia, vírgula. Corpo da carta, isso que eu acabei de falar, é o assunto, né, que a gente vai tratar. A despedida, beijos, estou com muita saudade. E a assinatura, tia Lili. Lembre-se de que as cartas
São textos que se assemelham a uma conversa entre as pessoas. É como se nós estivéssemos conversando pelo WhatsApp, mas dessa vez por um papel, tá? É uma experiência bem bacana para vocês essa. Tarefinha em casa. Numere os acontecimentos relatados pelo Papai Noel no texto das páginas 19 e 20, na ordem que eles aconteceram. O urso polar subiu até a ponta do mastro. O urso polar quebrou a perna. O mastro quebrou e caiu no telhado da casa do Papai Noel. O gorro do Papai Noel foi levado pelo vento. Papai Noel ficou muito zangado com o urso polar. Naquele dia, ventou muito. O urso polar foi parar dentro da sala de jantar. O gorro ficou preso no mastro do Polo Norte. Então vocês vão numerar aí, né? São 8 frases, vocês vão pegar e colocar a ordem baseados naquela carta que o Papai Noel escreveu para as crianças, tá? Do número 1 ao número 8, como aparece lá. Vamos para a página 37, leia a carta a seguir. Parecendo uma velhinha, né, com óculos assim. São Paulo, 28 de novembro de 2014. Querida Lu, tudo bem com você? Daqui a alguns dias vou estar em férias. Ah, que delícia, não vejo a hora. Estou escrevendo para ver se quer passar uns dias aqui comigo nas férias. Já falei com a mamãe e papai e eles concordaram. Só falta você falar com os seus aí. E acredite, vamos ficar uma semana na praia. Sei que você adora isso. Então, é mais uma razão para vir. Escreve logo dando sua resposta, para a gente resolver os detalhes da sua viagem. E que tal abandonar um pouquinho o computador e responder em uma cartinha escrita à mão? Vou gostar. Um beijo da sua grande amiga, Gabi. Quer dizer que a garota, a Lu, ela mandava e-mail, né? Então a Gabi tá pedindo para ela mandar a carta. Ah, quem é o remetente? Para onde a carta vai? E quem é o destinatário? Vocês vão colocar aqui. Página 38. B. Qual é a finalidade dessa carta? Para o que a menina tá querendo com essa carta? C. Nem todas as cartas têm PS, mas imagine que Gabi esqueceu de informar algo a Lu. Crie essa informação e escreva como se fosse a autora. Aí vocês vão criar alguma informação que vocês acham que podia também estar na carta que a Gabi mandou para a Lu. 3. Leia a fábula O Cachorro e Sua Sombra, que você copiou na página 34. Encontre nela e copie. 4 palavras iniciadas com a letra R. B. 2 palavras iniciadas com a letra S. E C. 3 verbos que terminam com o som de U. Foi o que a tia ditou, tá? 4. Complete as palavras a seguir com M ou N. Novembro, ontem, lindo, limpo, campo. Embrulho, mandar, sombrinha, aprender, presente. Importante, grande, comprido, tentar e pet. Agora vamos para a página 39. A carta que você começou a escrever, que não foi na escola, foi para... Vocês vão escrever o nome aí de quem vocês estão escrevendo a carta. Se fosse enviada, precisaria dos dados completos do destinatário. Pegue as informações necessárias e anote-as a seguir. Depois passe as informações a lápis para o envelope que o professor entregará a você, para que sejam corrigidas. Então, é por isso que eu estou pedindo o endereço de vocês, para ensinar vocês a preencherem essa parte da carta, tá bom? Nome, endereço, nome da rua, número da casa, número do apartamento, bairro, cidade, estado e CEP. Leve o envelope preenchido a lápis para que seu professor possa conferi-lo. Lembre-se, no CEP cada algarismo ocupa um quadradinho. Não posso colocar tudo correndo. 15.900, eu vou colocar o 1 num quadradinho, 5 no outro, 9 no outro, 0 no outro. Aí o tracinho. Da minha casa, por exemplo, é 0,53. O 0,
o 5 e o 3, cada um em seu quadradinho. Como aquela música que vocês não devem conhecer, que fala ado, cada um no seu quadrado. Pois é assim que vai ser o CEP, cada um no seu quadrado, tá? 6. A tinta passe a limpo a carta escrita e corrigida na sala de aula. Use o anexo 2. Vocês vão pegar lá o anexo 2. Capriche na letra para que ela possa ser compreendida pelos leitores. Se quiser, faça um desenho para mandar junto com a carta. B. Dobre a folha com capricho, não de qualquer jeito, e coloque-a dentro do envelope. Não feche com cola. Na próxima aula, você mostrará seu trabalho para os colegas. Vocês vão mandar para mim essas cartinhas junto com o material e eu vou encaminhar para os remetentes, ok? E aí, a última página, né? Vale a pena ler? Imagine que um poeta que gosta de brincar com palavras, pois acredite assim, conquista o gosto das crianças pela leitura. Esse livro de poemas sobre temas do dia a dia é escrito com muito humor. Leia e divirta-se. Vejam como eu sei escrever. Do José Paulo Paes. É sempre um prazer reler contos de fada. Não deixe de conhecer essas histórias. Meu primeiro livro de contos de fada, Mary Hoffman. Um avô e um neto bem teimosos e um escritor de cartas muito cuidadoso. Em uma história emocionante, aprende-se o valor de ler e escrever não só palavras, mas pessoas. Não deixe de conhecer esse livro encantador. De Carta em Carta, Ana Maria Machado. E olha lá, uma carta especial para o Papai Noel, Josephine Collins. Papai Noel recebe muitas cartas, não só de gente, mas também de animais. Gente, como assim? Alguns pedidos são diferentes, outros divertidos. Há pedidos que vêm de longe, outros de pertinho. Será que todos serão atendidos? O que vocês acham, hein? Bom, hoje nossa aulinha vai terminar por aqui. Pessoal, só uma dentro que eu vou passar, um PS para vocês. Vai passar o diário de banana hoje na sessão da tarde. Não lembro qual deles agora. Eu vi na TV. Como a gente viu no módulo anterior, eu acho, que falava ou no módulo 1, que falava do Diário de um Banana, quem quiser assistir o filme eu acho bacana, tá bom? Aí fica à vontade. Eu até gostaria que vocês assistissem se desse, tá? Um grande beijo, ficam com Deus e até amanhã. Não saiam na rua, álcool gel. E se sair, use máscara, ok? Até mais.